Fala, turma do sétimo ano, tudo beleza com vocês, gente? Bom, tá iniciando mais uma videoaula da gente de geografia, ok? Hoje o nosso encontro é de geografia e a gente vai começar com a correção do exercício, né, que o professor passou, certo? Era um exercício no caderno, ok? Onde tinha 4 perguntinhas básicas e aí, galera, vocês podem estar pausando esse vídeo, certo? E fazendo a correção, ok? Muita gente se confundiu, não entendeu muito bem o que era a primeira pergunta, né? E a primeira pergunta deixou um pouco todo mundo complicado sobre essas hipóteses e tudo mais. Aí lembrando, galera, como o professor não está em sala, né, com vocês, fazendo a correção da atividade tudo direitinho, né, ou seja, fazendo onde vocês erraram não, vocês mesmos é quem tem que fazer, certo? Essa parte para vocês. Então, pausa o vídeo, né, tem aí todas as respostas, tudo direitinho, e vocês podem fazer a correção, né, no que errou e no que acertou. Então, as hipóteses, né, sobre o surgimento dos indígenas do Brasil, então, eram as 3 hipóteses, né, a primeira hipótese, né, fala dos pequenos grupos caçadores e coletores, né, que vieram do continente asiático, ou seja, passaram o Estreito de Bering e tudo mais, ok? Vocês podem observar aí. A segunda hipótese, né, menos aceita, indica o local de origem do indígena americano na região malaio-polinésia, né, que é aquela região que eu mostrei, trouxe imagens para vocês, que é da Ilha de Páscoa, enfim, que tem aquelas rochas com formato de rosto e tudo mais. A terceira hipótese, né, aponta para um surgimento autônomo, né, que o indígena surgiu no próprio continente americano, que já remete o que? A segunda questão, né, que pergunta exatamente o que é isso, o que é um surgimento autônomo. Surgimento autônomo, né, ou seja, surgiu no próprio continente americano, em terras do estado, né, que é as terras do estado atual de Minas Gerais, ou seja, que eles não vieram de local nenhum, eles já surgiram aqui mesmo, certo? O que é a Serra da Capivara? Descrever sobre ela. A gente sabe, a Serra da Capivara ela é uma unidade de preservação e conservação de vestígios antigos, ou seja, é uma espécie de museu que guarda um acervo da história das antigas civilizações, ok? Encerrando aí o que é a Serra da Capivara. Por que o crânio de Luzia é tão famoso? Né? Justifique sua resposta. Batizada de Luzia, esse fóssil de mulher passou a ser conhecido como o fóssil humano mais antigo da América. Certo, gente? Então, façam a correção do exercício, né, para que vocês possam, né, colocar as questões corretas. Como eu falei, muita gente errou a primeira, tá bom? Então vamos aqui, ó. O indígena brasileiro, né? A gente segue com esse tema, né? Com esse assunto. Quando os portugueses chegaram aqui, maravilharam-se, né? Com os nativos, que apresentavam uma diversidade cultural incrível. Então aí a gente pode ver por este mapa, né? Onde já, por exemplo, os primeiros brasileiros, né? Pré-Cabral, ou seja, antes de Cabral chegar, né? Ou seja, antes de Pedro Álvares Cabral chegar. O que a gente tem aí praticamente todas as tipos indígenas, todos os grupos indígenas que existiam, né? Então a gente tinha aí, vocês podem observar pelos mapas, que eram os tucanos, os panos, os cariri, certo? Os caraíbas e tudo mais. Gente, a gente já estudou bastante, não foi, sobre o indígena brasileiro nas nossas videoaulas, né? Tanto referência ali de história quanto referência de geografia, beleza? Tanto é que por isso que tem um trabalhozinho aí para vocês realizarem, que o professor vai falar no final da aula, um pequeno trabalhozinho, certo? De vocês, ok? Milhões de nativos, né, já viviam aqui, né, em perfeita harmonia com a natureza. Ao longo da história, a maioria desapareceu, perdeu suas terras e suas culturas. Né, são diversas as justificativas dadas pelos europeus para a perseguição contra os povos indígenas, né, ocasionando um verdadeiro etnocídio, né, ou seja, a matança mesmo dessas pessoas, daqueles que deveriam ser considerados verdadeiros donos da terra, né? Então, o indígena brasileiro, a gente tem aí só imagens para que vocês reforcem cada vez mais como são as características, né, os aspectos, né, como é o padrão de vida desses povos e tudo mais. Lembrando que o professor já trouxe muita, mas muita bagagem sobre os índios brasileiros, né, ou seja, sobre as tribos indígenas e tudo mais, ok? Dos 5 milhões de índios, né, da época, dos 5 milhões de índios da época, né, do descobrimento, existe atualmente cerca de 460 mil. Galera, olha a quantidade de índios que já foram mortos, né? Ou seja, desde o descobrimento do Brasil, desde o período de colonização. Dos 5 milhões de índios que existiam na época, cerca de 460 mil, né, segundo a FUNAI, né, que é a Fundação Nacional do Índio.
Então, galera, a gente está diante de um problema muito, mas muito sério mesmo. Ou seja, a matança de índios que ocorreu, ou seja, praticamente que ocorre, na verdade, né, galera? Durante até hoje, né? Ou seja, no momento em que a gente está tendo essa videoaula aqui, muitos índios estão por aí, ou seja, em massacres, em guerras, em luta por territórios e tudo mais. Não é à toa que a gente tem manifestações como essa que o professor traz nas imagens, certo? Manifestações dos índios contra o quê? Contra os donos de produção, né? Ou seja, se antigamente era o homem colonizador, né? Ou seja, era a colonização, hoje são os donos de produção que, enfim, querem expulsar os índios de suas terras porque querem explorar, né, essas terras indígenas para a fabricação, enfim, de barragens, para a fabricação de usinas, né, para o desmatamento mesmo, para ampliação, né, dos espaços de agronegócio, né, de plantações e tudo mais. Isso é importante? É, porque movimenta a economia e tal. Mas é importante também para os indígenas, porque ali é a referência deles, é a terra deles. Não tem como você tirar um peixe e deixar ele fora do rio. Não tem, não existe isso. Ele não sobrevive, beleza? Então a gente tem aí umas ameaças muito grandes, né? Ou seja, até mesmo o próprio Covid-19, né? Ou seja, o coronavírus está chegando em tribos indígenas, né? E está fazendo com que está matando muito, né? Ou seja, as populações indígenas, correto? Ok, gente? Bom, gente, como eu já havia falado, como eu já falei para vocês, né? A gente já discutiu muito sobre a questão indígena, ou seja, que os índios eles foram sempre inocentes, eles foram sempre vítimas, né, desse descobrimento do Brasil, dessa colonização que chegou ali praticamente exterminando todos eles, ok? Diante disso, galera, tem aí um pequeno trabalhozinho para vocês, certo? Que, nesse caso, o professor é quem sempre fica aparecendo aqui, e nesse caso, vocês irão aparecer para mim, ok? O trabalho é simples, galera, é apenas o quê? Você vai gravar um vídeo, né, seu, né, lógico, é seu, esse vídeo agora é para vocês, tá bom? Explicando toda a questão indígena no Brasil, né? Você vai falar por que os indígenas brasileiros vivem essa luta, né? Desde o descobrimento do Brasil. Por que os índios vivem essa luta tão grande? Enfim, vocês têm uma enorme quantidade de referências aí, certo? O vídeo tem que ter duração mínima de 1 minuto, ó, apenas 1 minuto, você ali na frente do seu celular, você ali na frente da câmera do seu notebook, enfim, você ali mandando, né, sua mãe gravar, o seu pai gravar, e você vai explicar. É como se fosse um trabalho apresentado em sala de aula, né? Ou seja, mostrando a questão indígena no Brasil. Né? No final do vídeo, você colocará a sua opinião, ou seja, se você é contra ou a favor das causas indígenas, né? E por quê, ok? Envia para o WhatsApp do professor. Lembrando que, como é um vídeo, galera, aí o professor, né, ou seja, botou aí um prazo a mais, ou seja, até o dia 9/7, tá bom? Então, galera, não tenham vergonha. É como se fosse uma apresentação em sala de aula mesmo, com a cartolina e tudo mais. Né? Ou seja, é só por conta que mudou o ambiente. Vocês irão gravar, né? Ou seja, com o celular, o pai de vocês ou a mãe de vocês gravando, para que o professor possa ver como é que vocês vão estar na frente, né, de alguma coisa, né? Ou seja, como é que vai estar a preparação de vocês diante disso mesmo, né? Ou seja, de você explicar um conteúdo, né? Ou seja, e é mínimo, né, gente? Ou seja, 1 minuto, dá tempo você falar bem direitinho ali, tranquilo. Beleza, Igor? Beleza, Luísa? Beleza, Matheus? Isso aí vocês conseguem, né? Assim como os outros também. Ingrid, né? Assim também como Emily, assim também como Jasmine, né? Assim também como Yasmina. Yasmin, vocês vão arrasar nos vídeos, né? Luiz Gustavo, todos vocês vão caprichar nos vídeos e mandar para o professor, assim como todos os demais, né, que o professor não citou aqui, porque não temos tempo, né, senão o professor citava o nome de todo mundo, tá bom, gente? Então caprichem no vídeo e manda o exercício para o professor via WhatsApp mesmo, né? Não manda por e-mail porque vai ser um vídeo, aí pode mandar para o WhatsApp, para o professor ir logo vendo e avaliando vocês, tá bom? Bom, gente, essa foi a nossa videoaula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Tchau, gente. Caprichem nos vídeos. Vou ficar esperando.